Então, pessoal, acho que deu uma caída aí, né? Mas enfim, vou retomar, tá bem? A live de hoje, ela fala a respeito do porquê que a circular de oferta de franquia é tão importante. É nela que o franqueador vai passar todos os detalhes da franquia. Por que que ele acredita que o empreendimento que ele começou é bom o suficiente para que ele distribua essa oportunidade para outras pessoas interessadas em adquirir a franquia? Também é nesse documento, na circular de oferta de franquia, que ele vai deixar claro para o interessado quais são as condições, tá certo? O que ele espera em termos de investimento, o que ele espera de comportamento do franqueado, e exatamente vai fornecer para o franqueado os dados necessários para isso. Se o imóvel é alugado por ele, se é o franqueado que vai ter que apresentar um imóvel próprio ou alugado, tempo de expectativa de retorno do investimento feito. Então, quer dizer, todo esse universo é passado na circular de oferta de franquia. É fundamental que a gente entenda o seguinte: a lei é bastante clara, essa nova lei é bastante clara, ao contrário da anterior, que ela revogou, a respeito da omissão do franqueador. A omissão dolosa. O que significa omissão dolosa? Significa que o franqueador, ao expedir a circular de oferta de franquia, teve a intenção de omitir alguma coisa, certo? Então ele teve a intenção, foi proposital o fato dele não falar alguma coisa que era de interesse do franqueado, que era fundamental para o franqueado saber, e optar de uma forma sem vício, que a gente chama, sem vício de vontade, sem ser levado a erro por adquirir aquela franquia, tá bem? Então, assim, se ele mente, é a mesma coisa. Omissão, mentira, a gente está falando do mesmo tipo de dano. Né? Se ele deixa de falar a respeito de alguma dificuldade que aqueles que já adquiriram a franquia enfrentaram, ele está cometendo aí uma omissão dolosa. Tá? Quais as consequências disso, João? Muito bem. As consequências disso podem ser duas. A gente pode estar falando de anulação de itens da circular de oferta e, portanto, do contrato, que tem itens que se repetem, tanto na circular de oferta quanto no contrato, e nós podemos, aí você não anula, você não nulifica o contrato, você só anula algumas cláusulas, e o contrato segue em frente, perfeito? Então a gente chama de nulidade parcial. E você tem a nulidade mesmo, propriamente dita, que é a extinção do contrato, a extinção da relação jurídica, tá certo? Que leva ao fim dos negócios. E tudo que foi praticado antes disso se torna nulo também. Então a nulidade ela faz efeito desde a assinatura do contrato, diferente da anulação, que faz efeito daquele ponto em que foi questionada para frente. Tá certo? Muito bem. Veja, tanto num caso quanto no outro, a consequência disso é uma possível ação de indenização por danos materiais, com toda certeza, e talvez até envolvendo danos morais. Por que você diz isso, João? Eu digo isso pelo seguinte, porque desde 2002 pouquíssima gente se atenta para isso, mas o Código Civil, que foi renovado em 2002, ele traz a possibilidade de indenização por expectativa de direito. Então, se dentro de uma relação jurídica alguém criou uma expectativa real de negócio e frustrou a outra pessoa, ele pode ser condenado por essa ansiedade. É sério isso, pessoal. Ele pode ser processado, pode ter que indenizar essa expectativa, essa ansiedade que ele causou, prometendo, falando, etc. e tal, na outra pessoa interessada. Tá? Isso vale para todo tipo de negócio e a franquia não está fora disso. O que eu também queria falar com vocês é o seguinte: existe aí um prazo adequado entre o sujeito fornecer a circular de oferta para que o interessado tome ciência do que é necessário e a assinatura propriamente do contrato. A lei fala de no mínimo 10 dias de intervalo entre um fato e o outro, ou seja, apresento a circular de oferta, eu tenho que dar no mínimo 10 dias para a assinatura do contrato. Isso, obviamente, para quê? Para que haja realmente uma análise apurada do que é a circular de oferta atrás e qual é a realidade da franquia, qual é a realidade do franqueador, processos que ele possa estar enfrentando. A gente vai falar isso na próxima live, tá? E outras características. Como é que eu vou saber se os franqueados atuais estão felizes
com o negócio, não é? Que eles estão tocando. É dentro desses 10 dias que eu vou fazer essa pesquisa. Então é fundamental esse prazo entre uma coisa e outra. Perfeito? Nunca deixem de observar isso e procura ter algum tipo de consultor junto de vocês para não cair numa roubada, né, pessoal? Porque tem muito espertinho que se aproveita exatamente desse tempo, tá certo? Em curto tempo e faz o cara assinar o contrato. Aí, amigo, é um problemão, tá? Muito bem. A última coisa é o seguinte, dentro desse prazo dado de no mínimo 10 dias, há que se observar, o franqueador tem que ficar muito esperto nisso, há que se observar sigilo de negócio, segredo de negócio, confidencialidade. Então, a circular de oferta tem que trazer junto dela, é o conselho que nós damos. Isso não é a lei, ok? Isso é uma dica que a gente dá aqui no escritório para os nossos clientes. Procure juntar um termo de confidencialidade, não é? Termo de sigilo, entre você, franqueador, e os seus interessados, para que nesse prazo eles não saiam por aí falando dos detalhes da circular de oferta, porque normalmente ele traz segredos de negócio, que interessam à concorrência, mas o interessado não pode sair por aí contando isso para todo mundo, até porque é um tiro no próprio pé dele, se ele vier adquirir a franquia. Tá perfeito? É isso. Eu acho que é fundamental esse tipo de coisa. É difícil, vocês não podem dizer, João, é difícil fazer prova de que o sujeito acabou divulgando alguma coisa da circular de oferta de forma dolosa, teve a má fé de quebrar o sigilo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não é tão difícil assim, tá? Hoje em dia, com filmadora, com celular, com hacker, com invasão de privacidade, não é tão difícil assim fazer prova de alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então eu fico por aqui, vocês fiquem à vontade para mandar suas perguntas como sempre, e na próxima live a gente vai tratar de assuntos bem interessantes também, seguindo o artigo 2º da nova lei de franquia, tá certo? E vamos falar um pouco sobre esses aspectos jurídicos, do que está passando o franqueador e o que o franqueado pode apresentar de problema também. Não é? As duas partes podem ter problema, tá bem? Então, uma ótima semana para vocês e fiquem agasalhados. Tati, um beijo, muito obrigado pela sua presença também, tá bom? Um abração, pessoal. Canal JW, Professor JW. O vídeo está lá à disposição de vocês. Daqui a mais ou menos uns 20 minutos. Tá bem? É isso aí. Um beijo, um abraço, passem muito bem.